Boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais nada, eu quero agradecer que vocês saíram de casa nesse friozinho, que não é característico da nossa cidade e que com certeza a gente tem que ter uma atitude extra para não ficar embaixo das cobertas. Então, a primeira coisa que eu quero agradecer. Eu quero falar com vocês sobre um tema que eu venho falando faz tempo, em várias palestras, sabe? Cada vez um pedacinho, cada vez uma ótica, que é o autoconhecimento. Por que a gente tem que saber sobre o autoconhecimento? Porque se a gente pegar esse livrinho aqui, ó, que deveria ser nosso livro de cabeceira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é Sede Perfeitos, no item 4, que fala os bons espíritas, está escrito uma frase assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências e pela sua autotransformação. E isso tudo é conhecido por todos nós com o nome de reforma íntima. Tá? Então, a gente pensa assim: eu estudo o Espiritismo porque eu quero saber mais sobre a história de Jesus. Tá, você até vai ter esses ensinamentos e um pouco dessa história no Evangelho. Eu estudo o Espiritismo porque eu quero ter uma religião. Pode até ser também. Eu estudo o Espiritismo porque eu quero ter uma filosofia. Bom também. Mas qual que é o nosso objetivo primordial? Nosso objetivo maior é evoluir. E para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos melhorarmos, para que nós possamos subir na classificação dos espíritos, até chegarmos ao ponto de sermos espíritos puros ou perfeitos, nós temos que nos transformarmos moralmente. Nós temos que nos melhorarmos, que é a tal da reforma íntima. Para que eu possa me trabalhar, para que eu possa me melhorar, eu tenho que me conhecer. Por isso, o autoconhecimento. Tá? Então, olha só. A gente tem um livrinho bem legal, que o meu tá destruído já, mas eu aconselho que quem puder, lance mão de estudar esse livro. É chamado Manual Prático do Espírita, do Ney Prieto Pérez. É um livro totalmente em cima do autoconhecimento. E eu vou utilizá-lo, vou utilizar um pouquinho do Evangelho, e aqui ele faz algumas citações do Livro dos Espíritos, que tá aqui, ó. Tá? E aí a gente aproveita, deixa que o nosso irmão disse sobre a importância do estudo na casa espírita. Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, na conclusão número 5, tem a seguinte frase: com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Todo mundo sabe que os livros, que a codificação de Kardec foi escrita em torno de 1850, vamos colocar assim, tá? Cada um tem um ano, mas vamos colocar tudo mais ou menos em torno de 1850. Nós estamos em 2016. É falado muito também hoje em dia sobre a nossa transição planetária. E a gente imagina que a transição planetária começou o ano passado, ou começou no ano 2000, com aquela história que o mundo ia acabar. Mas olha, em 1850, o que ele já dizia: a humanidade deve entrar numa fase nova. Que fase nova que é essa? Essa fase nova é o caminho do mundo de regeneração. Se a gente também estudar no Livro dos Espíritos, que tem lá sobre os mundos, vai estar lá que existe o mundo de provas e expiações, que é o passo que a Terra está deixando de ser mundo de provas e expiações, e a próxima etapa é mundo de regeneração. A Terra está passando por essa transformação para virar um mundo de regeneração, que é um mundo um pouquinho melhor. Então nós temos que também nos melhorarmos para quê? Para que nós possamos acompanhar essa mudança do mundo e não ficarmos parados no tempo. Qual que é essa fase nova? Como é que vai ser esse mundo de regeneração? Aí aqui ele já está em sequência explicando. É a fase do progresso moral. E o que é isso?
é nós sermos pessoas mais voltadas para ensinamentos morais, para ética, para princípios, para valores, para boa educação. Sabe tudo aquilo que a gente ouvia dizer, que era ensinado antigamente e que parece, não é real, que hoje está perdido? Embora nós estamos tendo vários pontos de inversão de valores, tá? Não está perdido, porque se tivesse perdido, a gente não ia estar com todas essas mudanças tão à nossa vista. As pessoas falam assim, mas a corrupção sempre existiu. Tudo bem, mas é agora que ela está sendo posta para a cara, agora que está sendo mostrado. Antes era feito e era escondido. Então, o mundo está melhorando, porque agora a gente tem condições de enxergar tudo isso. Não é assim, teve um boom de corrupção, teve um boom de criminalidade. É que agora nós estamos tendo conhecimentos de tudo que já acontecia. E antes a gente não tinha isso, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha informação. Toda essa questão de informação, conhecimento, tecnologia também está intimamente ligado com a transformação planetária, tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós vamos progredir moralmente, nós vamos progredir intelectualmente, tecnologicamente, inclusive com curas de doenças. Tanto que você vê que hoje em dia é muito difícil, acontece, né? Tem o caso da H1N1, mas tirando um caso ou outro, é muito difícil as pessoas morrerem de gripe. Sendo que há menos de 100 anos tinha um monte de gente morrendo de gripe. Hoje a expectativa de vida dos brasileiros passou dos 77 anos. Há 100 anos estava lá por baixo dos 50. Então assim, tudo está melhorando, tá? Mas nós temos que acompanhar essa melhora. Que jeito? Com o nosso progresso moral, com a nossa autotransformação. E essa autotransformação, esse progresso, conforme também está escrito aqui, é uma consequência inevitável. Então a gente pode chorar, a gente pode espernear, a gente pode achar ruim, a gente pode brigar, mas nós vamos progredir, querendo ou não. Assim como nós já progredimos, tá? Porque se a gente for pegar os dois livros, está escrito que nós fomos criados simples e ignorantes. Isso significa o quê? Que nós todos fomos criados uma célula única, simples e ignorante. Todos nós passamos por todas as etapas de evolução animal, até chegarmos ao ser humano. E agora nós temos que passar por todas as etapas de evolução sendo humanos. Porque muitas vezes eu falo que embora nós nos chamamos humanos, a gente não tem atitudes humanas, atitudes humanitárias, atitudes de dignidade, coisa que a gente tem que aprender a ter. Mas vamos seguir. Continua sendo difícil encarar com vontade de mudar a realidade íntima própria de cada um e exercer o esforço de conseguir o progresso moral. Então, olha só o que ele está dizendo. Quem está dizendo isso agora é o Ney, tá? Ele está dizendo que é muito difícil para todos nós olharmos para dentro de nós, enxergarmos as nossas dificuldades, enxergarmos as nossas mazelas, os nossos defeitos, ou como uma amiga disse, os nossos desafios evolutivos, e trabalharmos com vontade de mudar. Exercermos o esforço de conseguirmos essas mudanças, de conseguirmos os nossos progressos. E por que vocês acham que é tão difícil assim? Alguém? Hábitos. Uma boa colocação. Você sabia que para você mudar um hábito, você precisa repetir determinada coisa por pelo menos 4 dias seguidos? Se você repetir um comportamento por 4 dias seguidos, ele já se torna um hábito. Então vamos supor que eu tenha a neura de acordar e colocar o pé direito para fora da cama todos os dias.
Se eu conseguir colocar o pé esquerdo ao invés do pé direito por 4 dias seguidos, já virou um hábito. Eu já posso, a partir do 5º dia, continuar colocando o pé esquerdo ou escolher qual dos dois eu vou pôr. Aí a gente olha assim, é tão simples, né? Imagina você repetir um comportamento por 4 dias. É muito? Pensando assim, não. Mas e aí, quem que consegue? Quem que consegue ficar, por exemplo, 4 dias sem fofocar? 4 dias sem falar mal do outro? 4 dias sem xingar no trânsito? 4 dias sem ser mal educado com algum ente? 4 dias dizendo por favor, obrigada? 4 dias lembrando de pequenas coisas. Por gentileza, você poderia fazer isso para mim? Você pode me dar licença, por favor? Seria possível agirmos assim? 4 dias utilizando um tom de voz mais ameno, menos agressivo. 4 dias sorrindo para as outras pessoas. O que vocês acham? Tem gente que mesmo sem perceber, acorda com aquela cara emburrada, amarrada. A minha mãe costumava dizer assim, a pessoa se odeia, porque não é possível que uma pessoa que se ame ou que ame alguém vai acordar com uma cara tão emburrada. Mas eu não sei se vocês já perceberam, tem gente que não aconteceu nada na vida da pessoa e ela acorda emburrada. E sai com aquela cara amarrada para trombar com o resto do mundo. Será que a gente não está fazendo isso? Será que essa cara amarrada não é a nossa? Alguém já se olhou no espelho de manhã e viu se está com uma cara amarrada, se está com uma cara melhorzinha? Ou sorriu para si mesmo no espelho e disse, bom dia, você vai ter um ótimo dia hoje, você tá linda. Alguém já fez isso? Não. Sabe, são coisas que às vezes vocês vão falar assim, essa aí é louca. Mas experimenta fazer para você ver como que vai ser a diferença do seu dia. Experimenta sair de casa e começar a falar bom dia para as pessoas na rua. Isso é uma experiência que eu fiz há muito tempo. Eu caminhava 5:30 da manhã. E tinha várias pessoas que caminhavam esse horário no mesmo lugar que eu caminhava. E eu achava natural eu andar e falar bom dia para as pessoas. Nos primeiros dias as pessoas me olhavam assim, deve ser um ET que baixou aqui, né? Porque que essa pessoa tá me falando bom dia? Com o passar de 1, 2 semanas, eu caminhando, trombando com as mesmas pessoas e falando bom dia, as pessoas começaram a responder. Passado mais algum tempo, elas começaram a falar bom dia para outras pessoas. Gente, é uma coisa muito simples, mas você está desejando que aquela outra pessoa tenha um bom dia. Você está desejando o bem. Desejar o bem ao próximo é fazer o bem para você também. Porque no nosso evangelho também está escrito lá, amar ao próximo como a si mesmo. Tem um capítulo inteiro dedicado só a isso. Vamos seguir. Por que vocês acham que é tão difícil a gente encarar as nossas dificuldades, os nossos defeitos? Alguém já falou para algum de vocês assim, você tem dificuldade de ouvir as pessoas? Algum homem aqui já ouviu a mulher dizendo assim, você não me ouve? E o que vocês responderam? Lógico que eu ouço. Olha que absurdo ela falar que eu não ouço ela. Absurdo isso, eu tô ouvindo tudo. Será que tá ouvindo? Ou será que eu tô ouvindo um pedaço do que a pessoa está dizendo, estou deduzindo o resto da conversa, sem a pessoa terminar de falar, e já tô respondendo em sequência o que me veio na mente? Porque isso, independente de nós sermos homens ou mulheres, eu citei esse exemplo porque é muito comum as mulheres dizerem isso dos seus respectivos maridos. Mas assim, independente de nós sermos homens ou mulheres, nós temos o hábito, o mau hábito de não ouvirmos o próximo. A gente ouve um pedacinho do que o outro está dizendo e com a nossa pressa, com a nossa ansiedade, nós completamos na nossa mente o resto do que a outra pessoa vai falar, a gente deduz.
E a gente já responde a nossa dedução. A gente não espera a pessoa terminar. E aí a gente gera o quê? Brigas, desentendimentos, problemas, discórdias, desavenças, um monte de energia negativa, um padrão vibracional baixo, que não contribui em nada para a nossa evolução. Mas vamos lá, vamos supor que alguém falou pra gente assim: você não me ouve. Qual que é a nossa resposta instintiva? É dizer não, lógico que eu ouço. É cortar o que a outra pessoa está nos dizendo. É nos defender como se aquilo fosse uma ofensa para nós. E pode ser que não seja uma ofensa, pode ser que seja uma crítica construtiva. Qual que seria a atitude adequada? A atitude adequada seria eu parar e pensar: será que eu estou ouvindo aquela pessoa? Será que ela tem razão de dizer que eu não a ouço? Em que momento, ou perguntar para a pessoa: em que momento você sentiu que eu não estava te ouvindo? Ou por que você acha que eu não te ouço? Mas nós, com aquele medo de termos algum defeito detectado pelo outro, nós erguemos a nossa guarda e imediatamente dizemos: não, lógico que eu ouço tudo, porque é você que tem problema. Então vamos lá, nós agimos assim com todos os nossos defeitinhos. Vamos supor que alguém tenha o vício do cigarro e uma pessoa próxima diga assim: você precisa parar de fumar. Nós vamos imediatamente dizer o quê? Não, eu não preciso. Porque fulano fumou a vida inteira e viveu 110 anos sem problema nenhum de saúde. Então, a nossa primeira dificuldade é negar o problema. Então, nós negamos que nós temos aquele problema. Nós dizemos assim: não, eu não sou orgulhosa, não, eu não sou invejosa, não, eu não sou maledicente, não, eu não faço fofoca, não, eu não sou intrigueira, e por aí vai. Não, eu não sou briguenta, não, eu não sou intragável, não, eu não sou... Todos os defeitos que puderem aparecer, nós negamos para nós mesmos. E essa é a nossa maior dificuldade de enfrentá-los e modificá-los. Porque qualquer coisa que a gente tem, a primeira coisa que nós temos é que entender que nós temos aquilo. Um dia eu estava num grupo que eu participava, que eu não sei o que eu disse, que viraram para mim e falaram: você está sendo orgulhosa. Eu na hora falei: não, eu não sou orgulhosa, absurdo dizer isso. E fui para casa com aquilo assim, aqui ó. Quando já se viu me chamarem de orgulhosa, eu não me conformava com aquilo. Cheguei em casa, peguei o evangelho, despretensiosamente, falei: eu vou provar que eu não sou orgulhosa. Abri na parte do orgulho e comecei a ler. Aí eu li de novo, eu tentei achar mais alguma brecha, não consegui, procurei mais um pouco, moral da história, eu concluí que eu realmente estava sendo orgulhosa. Na semana seguinte eu cheguei e disse: olha, vocês tinham razão, eu estava sendo orgulhosa. Mas aquilo assim, né, o orgulho aqui dentro estava contorcendo. Quando que a gente consegue parar para analisar se nós temos ou não aquele defeito? Ou aquele desafio evolutivo, como diz uma amiga minha. O certo é isso, o adequado, vamos dizer, não existe certo ou errado, o adequado. Eu parar, analisar, refletir. Ah, então tá bom, admitir, eu sou um pouco orgulhosa, eu sou um pouco fofoqueira, eu sou um pouco invejosa, eu sou um pouco sei lá eu o quê. E o que eu vou fazer a partir disso? Agora eu tenho que traçar metas para eu ir diminuindo esse meu defeito, para eu ir me melhorando moralmente. Vamos supor que seja a questão do orgulho, né? O que eu posso fazer para ser menos orgulhosa no dia de amanhã? O que vocês acham? Vocês acham que ouvir o próximo é uma alternativa de ser menos orgulhosa? Vocês acham que pedir desculpas é uma alternativa para ser menos orgulhosa? Mas eu vou pedir desculpa se eu não errei?
Porque o orgulhoso não vai admitir nunca que errou. Vai morrer dizendo, não, eu não errei, o erro do outro. Como que eu vou pedir desculpa? Às vezes, gente, pedir perdão, eu sempre falo, perdão não é para quem ouve, o perdão é para nós, tá? Quando nós pedimos perdão para alguém, ou quando nós perdoamos, o perdão é sempre nosso, não é da outra pessoa, tá? Às vezes a gente está numa situação e nós achamos que o outro errou conosco. Então nós dizemos assim, não, eu não vou pedir desculpas, absurdo, eu tenho que pedir desculpa. A pessoa que fez a porcaria, por que eu que tenho que pedir desculpa? Porque você vai diminuir o seu orgulho, você vai trabalhar o seu orgulho quando você pede desculpas. Não fui eu que errei, não interessa, peça desculpas. Você vai trabalhar o seu orgulho, vai engolir o seu orgulho, vai pedir essa desculpa e vai resolver a situação. Porque num outro trecho do Evangelho está escrito, reconcilia com o seu inimigo enquanto você está no mesmo caminho que ele. Porque depois, a hora que cada um tiver em outro caminho, é muito mais difícil. Então vamos supor que amanhã você e essa pessoa desencarnem, um dos dois desencarna e um deles vai levar um chutão para fora da terra. Quando é que vai ter a oportunidade de pedir esse perdão? Por quantas centenas de anos você vai carregar essa culpa? Vamos seguir. Bom, vamos supor que a gente já conseguiu olhar para dentro da gente, já nos conhecemos, já descobrimos o nosso defeito. E agora, como é que nós vamos trabalhar cada um? Com o esforço. Esforço. Um dia eu disse isso e uma pessoa falou assim, não, esforço não existe. Basta que você dê uma ordem para você mesmo e siga aquilo. Se você já desenvolveu o seu subconsciente o suficiente para acatar esse tipo de ordem, perfeito, você não vai precisar de esforço. Basta você dar uma ordem mental para o seu subconsciente de que você tem que mudar aquele tipo de atitude. E acabou. Amanhã você acorda com uma nova atitude. Mas se você não chegou nesse patamar de evolução ainda, você vai precisar se esforçar. Dia após dia. É um esforço de que jeito? A minha vontade é mandar a fulana sumir no mapa. Só que eu vou fechar minha boca e não vou falar isso hoje. Eu vou engolir. Vamos supor que a fulana eu trabalho com ela e amanhã eu tenho que trombar com ela de novo e trabalhar com ela de novo. Eu vou trabalhar com ela de novo, eu vou sorrir e não vou mandar ela para onde eu gostaria de mandar. E eu vou fazer isso no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Aos poucos eu vou conseguir falar um bom dia com vontade, com sinceridade. Aos poucos eu vou conseguir perguntar tudo bem com você, com sinceridade. Aos poucos aquela coisa ruim vai saindo de dentro de mim. Na pergunta 661 do Livro dos Espíritos, fala assim, ó. Pode-se eficazmente pedir a Deus o perdão para nossas faltas? Então, assim, basta que eu peça perdão a Deus e aí eu já vou me libertar de todas as minhas mazelas? É assim que funciona? Aí vem a resposta. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, olha só, a gente não vai entrar no mérito, mas eu penso que Deus não tem que perdoar ninguém, porque Ele não se sente ofendido, porque Ele entende a nossa pequenez. Então, Ele não vai se sentir ofendido. Mas vamos supor que eu acredite que eu tenha que pedir perdão a Deus. Será que só de eu ajoelhar, pedir perdão, tudo vai mudar? Não, eu preciso mudar de atitude. É a mesma coisa, eu vou pegar um exemplo claro, porque eu acho que aqui deve ter bastante gente casada, né? Tem bastante gente aqui? Quem é casado aqui no momento? Em relacionamentos semelhantes ao casamento? Bom, adianta um de vocês virar para o outro cônjuge e falar assim, desculpa. Amanhã você faz a mesma coisa de novo. Aí você pede, desculpa. Depois de amanhã você faz a mesma coisa de novo. Aí você pede desculpa.
Depois, amanhã você faz a mesma coisa de novo e pede desculpa. Depois de algum tempo, onde é que você vai estar? Provavelmente com as malas do lado de fora da casa, né? Porque a pessoa vai perceber que você tá pedindo desculpa, mas não tá mudando de atitude, continua fazendo a mesma coisa. Serviu de alguma coisa você ficar dizendo palavras vazias? Igual aquela música, palavras jogadas ao vento, serviu de alguma coisa? Não. Você tem que pedir desculpa? Tem. Só que você tem que mudar de atitude. Gente, eu falo você, eu falo todo mundo, eu também. Sempre falo, a primeira que está ouvindo sou eu, então a primeira que tem que pôr em prática sou eu, tá? Não significa que eu consiga, mas eu estou no mesmo caminho que todo mundo aqui. Então, nós temos que mudar as nossas atitudes, mudar os nossos maus hábitos, fazer com que os nossos maus hábitos se transformem em bons. O que mais? Olha só. As boas ações são a melhor prece. Então, eu não vou entrar no mérito do capítulo 27 do Evangelho que fala sobre a prece. Eu aconselho que todo mundo leia em casa. Nós temos que fazer prece? Temos. A prece é eficaz? É, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Vocês leiam em casa. Mas o que é melhor? Eu me mudar para um mosteiro e ficar rezando 24 horas sem mudar nada em mim, ou eu tomar atitudes eficazes na minha vida e realmente me transformar? Vamos supor que eu dirija no trânsito de Rio Preto. Será que é adequado eu aprender a dar passagem para o outro? Ou será que eu devo brigar, xingar, espernear, pirraçar, fazer fusquinha, enfiar o carro na frente do outro, não deixar o outro passar e etc. Vamos supor que eu tome ônibus em Rio Preto. Será que é adequado eu liberar o assento para os idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo? Será que se chegar uma pessoa no ônibus lotada de sacola, eu tenho condições de levantar e deixar essa pessoa lotada de sacola sentar com aquele monte de sacola? Será que eu tenho condições de acrescentar o por favor no meu vocabulário para as pessoas em geral? São pequenas mudanças que a gente tem condições de ir fazendo todos os dias. Será que eu tenho condições de sorrir para aquela pessoa que eu não gosto do ambiente de trabalho? Será que eu tenho condições de não fofocar, não desejar o mal? Não dizer assim, se fosse um homem de bem teria morrido? O que vocês acham? Atos valem mais do que palavras. Vocês já ouviram falar? Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Não ouça nada do que ela está dizendo. Presta atenção no que ela está fazendo. Tem pessoas que têm uma capacidade incrível de mentir. Não sei como é que elas conseguem, mas tem pessoas que têm uma capacidade incrível de falar em verdades, de falar falsidades, nem por maldade, sabe? Às vezes a pessoa tá o dia inteirinho sorrindo, o dia inteirinho com cara de paisagem e falando, ai, como você é linda. Inclusive eu lembrei, vocês já viram no YouTube o canal Amigos da Luz, que é Humor e Espiritismo? Tem um muito legal que chama um vídeo Falsidade Espírita, alguma coisa assim. Lembrei disso agora. Depois vocês dêem uma olhadinha. Tem pessoas que têm essa por natureza. Eu não sei como elas conseguem. Então, a gente tem que prestar atenção no quê? No que a pessoa está fazendo no dia a dia, não no que ela está dizendo. Você sabe que isso é bom para palestrante espírita, né? Porque a gente vem aqui e fala, e vocês vão falar assim, olha como aquela pessoa fala bem, a pessoa deve ser um santo, deve estar ali, ó, pau a pau com Maria de Nazaré. Não! Prestem atenção nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, não nos julguem pelas coisas que a gente vem falar. A gente vem falar apenas um assunto que nós estudamos sobre isso. Só isso, que a gente sabe que a gente também tem que pôr em prática, não significa que a gente já conseguiu. Gente, atitudes, transformação. Olha só, mais uma coisa legal que o Ney fala aqui, olha.
Isso tudo que ele está explicando e que ele passa o livro inteiro dele falando a respeito do autoconhecimento, da transformação moral, tá? Você não precisa de nenhum PhD, você não precisa ser um pós-doutor para você pôr isso em prática na sua vida. Você não precisa ter feito uma faculdade, você não precisa ter ensino médio, você não precisa ter aprendido a ler, aprendido a escrever, nada disso. Qualquer pessoa tem condições de colocar isso em prática na sua vida. Não precisa fazer um curso específico. Lá no André Luiz a gente tem um grupo de autoconhecimento, a gente tem 2 grupos de autoconhecimento. Acho bem legal, né? Mas vamos supor que eu queira me modificar. Se eu não fizer parte de um estudo desse, eu não sou capaz de me modificar? Não é assim. Você não precisa de nenhuma estrela na testa para que você consiga colocar isso em prática. Basta querer, se esforçar, ter vontade de mudar e seguir os exemplos. Quais são esses exemplos? O meio de se fazer essa reforma já nos foi ensinado há 2000 anos, um pouco mais, pelo meigo Rabi da Galileia. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, os exemplos de Jesus, que estão aonde? Aqui. Se você pegar o Evangelho, ele ensina como fazer. Ele tem lá sobre a humildade, sobre a benevolência, tem trechos específicos sobre cada uma das virtudes que nós temos que praticar. Humildade, doçura, benevolência, afabilidade, fala sobre o perdão, amar ao próximo como a si mesmo e por aí vai. E ele fala de uma importantíssima para quem ainda não conseguiu despertar tudo isso que eu estou dizendo, que é a caridade. E que o nosso irmão deixou um monte de exemplos de como é possível praticar a caridade aqui nessa casa. Vocês têm dias de trabalho, vocês têm um grupo maravilhoso, fazem um trabalho excelente. Então vamos supor que eu ainda não consigo olhar para dentro de mim, que eu ainda não consigo enxergar os meus defeitos, que eu não consigo ter vontade nem esforço para mudar, que eu não consigo demonstrar que os meus atos valem mais do que palavras. Eu não consigo fazer nada disso por enquanto. Aonde eu vou começar? Onde eu vou começar? Na caridade. A caridade é uma ação para mudança, é a ação para mudança mais fácil que a gente tem. Basta a gente querer. Basta a gente acordar cedo, sair de casa e auxiliar no que for necessário. Vamos supor que vocês não queiram fazer isso aqui. Tem trocentas opções na cidade que vocês podem auxiliar. Muitos grupos de apoio, muitos centros sociais,